A luta pelo direito do jurista alemão von Ehring, indispensável aos que pensam e vivem o direito, com as seguintes palavras: a finalidade do direito é a paz, a luta é o meio de consegui-la. Enquanto o direito tiver de afastar o ataque causado pela injustiça, e isso durará enquanto o mundo estiver com os olhos bem abertos, ele não será poupado. A vida do direito é a luta, ou seja, a luta pelos povos, classes e governos. Como o próprio livro traz uma realidade que vem por trás de toda a aquisição da humanidade, por cada direito que se obteve, um rio de sangue foi derramado. E não teremos acordos de que se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter um mundo melhor, um mundo diferente. Para Ehring, em seu pensamento, somos sempre responsáveis pelos nossos direitos e ele sempre será originário da luta. Ehring fala que a justiça sustenta, numa das mãos, a balança com que pesa o direito, enquanto na outra, a espada por meio da qual o defende. A espada sem a balança é a força bruta. A balança sem a espada é a impotência do direito. Uma complementa a outra, ou seja, não tem como colocar uma sem a outra, sem falar de uma sem falar da outra. E o verdadeiro estado do direito só pode existir quando a justiça sabe segurar a espada com a mesma habilidade com que maneja a balança, ou seja, quando há um equilíbrio entre elas. Ele também diz que todas as grandes conquistas em relação ao direito foram conquistadas através da luta. O tema, a luta pelo direito, tem a finalidade favorável em termos sociais da origem jurídica e a sua evolução, podendo tornar-se o apoio do Estado do Direito. E ele também cita os termos do direito, objetivo e subjetivo. E Ehring compara o curso da vida do direito como a duração de uma luta, onde cada um, sendo adversário de seu direito, deve defendê-lo. Para Ehring, é impossível que o ensinamento que se mostra precário e tende para a morte em toda parte onde se prova pelo aniquilamento do direito seja reconhecido exato, mesmo quando, por exceção, as suas funestas consequências se encontram neutralizadas a um favor de outras circunstâncias. O autor, então, fala sobre o direito como um dever. Na obra, Rudolf trata de uma filosofia muito individualista, que diz que cada um deve lutar pelos seus direitos, que todos têm a obrigação de manter o seu direito. Ele coloca a linha de pensamento em que a justiça sustenta em uma das mãos a balança do direito e na outra ela segura a espada, que é o meio de defesa. E ele diz também que uma complementa a outra. Ele divide o direito em dois: o direito objetivo, que seria um instrumento que serve de base para o ordenamento jurídico do Estado, que conduz os administrados, e o direito subjetivo, que é a capacidade atribuída a cada cidadão de exigir do Estado a efetivação da norma jurídica. Por fim, ele termina a obra dizendo que a finalidade do direito é a paz. Esse é o maior objetivo, e para conseguir essa paz é somente pelo meio da luta. A vida do direito é uma luta sem tréguas, a luta do governo, de classes, de indivíduo e luta pelos povos. Apesar da obra ser de 1842, ela se torna muito atual, porque nos dias atuais o direito não é mais que uma palavra, se cada um não lutar pelo seu direito, né? Muitas pessoas estão para tirar o nosso direito, enquanto nós estamos para nos defender diante desses ataques. Até o início do século XX, o voto na maioria dos países era exclusivo aos homens, especialmente aqueles que detinham alguma posse, que eram os ricos. Com as grandes transformações do século XX, as ativistas mulheres que lutavam pelo direito ao voto ficaram reconhecidas como sufragistas. Já entre os anos de 1890 e 1994, que as mulheres conseguiram, na maioria dos estados, adquirir o direito a voto e também adquiriu o direito a um cargo público. A última grande luta por direitos no Brasil foi o direito ao voto. Entre 1982 e 1983, houve as diretas já, que culminou na primeira eleição pós-ditadura militar em 1990. Como nos fala Rodrigo Lanifetti, analista jurídico do TRE. Bom, Rodrigo, como se deu a primeira eleição direta no nosso país em 89? Houve muita euforia do povo com esse novo direito conquistado? Como foi? Em 1989, foram realizadas as primeiras eleições diretas para presidente da República. Mas essa euforia que tu coloca, Marco, eu acho que ela está muito ligada ao passado, né?
os regimes totalitários, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, eles ruíram e a democracia venceu. Nós tivemos isso em 1945-46, no fim da Segunda Guerra. E aí nós tivemos as eleições diretas para presidente da República em 1960, onde Jânio Quadros foi eleito. E ele foi eleito para varrer a corrupção que ocorreu na construção de Brasília, os superfaturamentos e tal. Interessante isso, né? Porque ainda estamos tentando varrer a corrupção. A Lava Jato é uma expressão dessa tentativa. E então, em 1989, foi a primeira vez que esse exercício direto do eleitor pôde ser novamente exercido, que havia sido exercido em 1960. Então, já tinham passado quase 40 anos, né? E nesse período aí eu era menino ainda, e me lembro que as próprias crianças, elas se envolviam nas turminhas de colégio, se envolviam nas pesquisas eleitorais. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tinha o candidato Leonel Brizola, e eu me lembro que vários coleguinhas, eles votavam no Leonel Brizola. Então o povo, ele estava com esse anseio para exercer o voto, né? Onde foi eleito o presidente Fernando Collor, e isso vem desde do período das diretas já, de 1983, 84, onde o povo já clamava pela possibilidade da eleição direta para presidente da República. Bem, pessoal, quando se fala no movimento Direta Jaz, nós precisamos compreender que na nossa emenda constitucional lá de 67 e a Constituição de 69, para alguns, há uma discussão se na verdade eram duas constituições ou se eram emendas constitucionais, porque nós vivíamos no período do autoritarismo. Não havia previsão de eleições diretas. Aí cresceu, no início da década de 80, um movimento nacional chamado de Direta Jaz, aonde os estudantes foram muito importantes. Participou a OAB Nacional, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, integrantes do Congresso Nacional, deputados e senadores, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, em que se fazia a proposição de encaminhamento de uma emenda à Constituição para que o Brasil pudesse ter novamente eleições presidenciais. E essa proposta das Direta Jaz, a emenda que foi proposta, se chamava Emenda Dante de Oliveira, porque era um deputado que tinha proposto essa emenda. Essa emenda, então, ela surgiu de uma discussão nacional. Haviam comícios, concentrações, reuniões em universidades que foram muito importantes, na Universidade Nacional de Brasília, na UNB, em que se envolveram na votação desse processo. Acontece que esse processo, ao ser votado, a emenda foi derrotada, e aí acabou gerando uma frustração generalizada nas camadas da população que estavam envolvidas. Mas daí surgiu um outro movimento muito importante, um movimento social preocupado, com as eleições presidenciais. E quando a nossa Constituição de 1988, quando nós elegemos os constituintes em 86 e eles promulgaram a Constituição de 1988, uma das grandes preocupações no plenário constituinte, no processo constituinte originário, foi exatamente se incluir lá na Constituição a eleição direta para presidente. Então aquela ideia lá das Direta Jaz, ela acabou sendo introduzida na Constituição, e aí nós tivemos, em 1988, em 5 de outubro de 1988, a promulgação da Constituição Federal com a previsão da eleição direta, e em 1989
No ano seguinte, nós tivemos as eleições presidenciais, as primeiras eleições presidenciais depois do Estado autoritário. Pedagogicamente, podemos dizer assim, que foi um ensinamento muito grande aquele movimento nacional das diretas jazz, que envolveu, né, nacionalmente, volto a dizer, estudantes, professores, os sindicatos, as universidades, políticos e empresários que queriam as diretas já. A Associação, por exemplo, Nacional da Imprensa, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, a CNBB, a própria OAB foi muito importante, a Ordem dos Advogados do Brasil, naquele movimento que está consagrado aí para os séculos como Direta Jazz.